Eleições 2020. O Jornal do Meio-Dia dá sequência à rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Cuiabá. No próximo dia 15 de novembro, vamos escolher o novo prefeito da capital entre 8 candidatos e todos serão sabatinados aqui, seguindo uma ordem definida em sorteio pelos representantes desses candidatos e a direção de jornalismo da TV Vila Real. Reunião essa que também oficializou regras e normas para as entrevistas que terão 20 minutos aqui no Jornal do Meio-Dia. Conforme o sorteio, o nosso convidado de hoje é a candidata à Prefeitura de Cuiabá pelo PROS, Gisela Simona. Mas antes de dar boa tarde à candidata, eu quero dar boa tarde e desejar boas-vindas ao meu colega de trabalho, José Porto, que vai participar dessa entrevista. Seja bem-vindo, Porto. Boa tarde. Boa tarde, Nayara. Obrigado. Boa tarde, você que nos acompanha em casa aqui no Jornal do Meio-Dia. E boa tarde à candidata Gisela Simona. Boa tarde, candidata. Boa tarde, Nayara. Boa tarde a Porto e a todos aqui que assistem o Jornal do Meio-Dia. Uma honra participar desse momento importante para o processo democrático que nós estamos vivendo. E vamos aí às perguntas. Candidata, a senhora chega para uma campanha à Prefeitura de Cuiabá bastante prestigiada, inclusive, num arranjo político de alguns partidos. Eu queria entender, já de largada com a senhora, qual é o seu posicionamento? A senhora é de esquerda, a senhora fez uma costura aí com o PDT, tem o PROS, que é o seu partido, a senhora é bolsonarista. Quem é a Gisela Simona nessa definição política? Bom, Gisela Simona é uma cuiabana, né, advogada, moradora aqui da região do Porto, quando meu pai, na verdade, aí me concebeu. E temos aí, dentro do partido PROS, o estatuto nos diz que nós somos um partido de centro, né? E nesse conjunto, algo que se assemelha muito ao meu estilo de vida, porque eu não gosto de nada que seja radical, de extremos, nem da esquerda, nem da direita. Acredito que nós precisamos ter equilíbrio, precisamos ter responsabilidade e precisamos agir da forma que é melhor para Cuiabá. Mas o PROS tem votado bastante no Congresso com o governo Jair Bolsonaro. Qual que é o seu alinhamento com o governo Bolsonaro, candidata? O meu alinhamento com Bolsonaro é aquilo que for bom para Cuiabá, eu sou a favor. Aquilo que eventualmente pode ser contra, eu serei contra. É importante dizer que o PROS, no âmbito nacional, nós não fechamos questão, nem contra e nem a favor. O PROS é um partido que deixa aí com que seus deputados federais, em suas votações, votem de acordo com o compromisso que cada um tem com a sua base, né, com seus votos recebidos. Nós temos hoje, nesse cenário político, né, por uma eleição diferente, inclusive, né, virtual, a campanha, nessa condição toda, mas um prefeito que está aí, né, claro, está no poder, já tem um certo favoritismo, pelo menos, de campanha para uma reeleição. Nós temos um outro grupo, né, que tem todo um trabalho focado numa oposição ferrenha ao prefeito, né? Tem outras candidaturas que buscam um retorno ou, digamos, reoxigenar aí o que seria daquela política mesmo bairrista, cuiabana. E a Gisela Simona teria que diferencial perante esse cenário hoje para disputar essa prefeitura? Veja, Porto, a maior diferença de Gisela para os demais candidatos, a primeira é que eu não tenho carreira política, diferente de todos que ou já estão no poder, já estiveram no poder, estão com cargos, ora no legislativo, no executivo. Eu tenho o meu diferencial de ser nova na política e de ter uma campanha propositiva, o que não vi muito dos outros lados. Nós temos aí uma proposta de solução para Cuiabá. Diferente de muitos que vão aqui simplesmente jogar pedra e dizer o que nós temos de ruim, nós temos um plano de governo que ele aponta aí todos os eixos de serviços prestados pelo município de Cuiabá e temos soluções de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, que eu acredito que é isso, que o cuiabano, que é um trabalhador, que luta aí por direitos, quer e espera dos candidatos à eleição nesse ano de 2020. Candidata, a grande bandeira dessas eleições, ainda puxando isso antes da gente entrar nas propostas, é a honestidade. Existiu algum acordo financeiro para essa atual coligação do PROS, Rede, PDT e o Avante de Euclides Ribeiro? Porque teve um áudio que foi divulgado do deputado Allan Kardec dizendo
que o PDT queria alinhar com Euclides Ribeiro por conta do PROS, que já estava alinhado, e porque Euclides daria uma estrutura para eles e depois eles conversariam sobre a questão financeira. Existiu algum acordo, candidata? Eu desconheço isso, né? E até peço para que todos que estão nos assistindo procurem esse áudio na internet e ouçam o que o deputado Alain conversou aí com o grupo dele. Agora, Mas claro ele fala que seria... em acordos financeiros, não? No Desconheço áudio? isso. Eu acredito sim que é importante que todos assistam, inclusive que aqui a TV Vila Real convide o deputado Alain para que possa vir aqui esclarecer. Eu sou Gisela, eu respondo pelo que eu faço, pelo que eu digo, pelo que eu assumo de compromisso. E o PROS e Gisela apoiam Euclides Ribeiro hoje para o Senado da República. Está difícil o recurso para essa campanha. Como é que a senhora está fazendo nessa parte, né, para levar uma campanha dessa? A senhora tem acordos políticos interessantes em relação a esse arco de alianças aí. Mas como é que está a questão do financiamento, candidata? É difícil? Está tranquilo? Como é que está essa campanha agora, que a gente começa no final de semana já com um programa eleitoral gratuito? É difícil sim, Porto, porque na verdade a gente vê um pouco ou sente a estrutura de outras campanhas. Então a gente pode ficar até assustado, porque você vê aí muitas contratações, você vê muitos adesivos e tudo mais, mas a nossa campanha tem um diferencial. Nós, na verdade, trabalhamos com propostas. Então, nós temos para essa campanha uma ajuda do partido. Comemoramos muito na última semana uma decisão do STF, em que ele fala dos recursos aí iguais dos negros para todos os demais candidatos. Né? O fato de nós sermos mulher, também isso, em termos partidários, nos ajuda com recurso do Fundo da Mulher, que incentiva as candidaturas femininas. Então, nós iremos trabalhar com auxílio financeiro do fundo partidário. Falando, então, do que se tem, a senhora tem um extenso plano de governo. Vamos falar da saúde. A gente viu aí esse combate à pandemia que foi bastante criticado, mas tem uma reserva aqui em Cuiabá, um dinheiro que é da pandemia. Se eleita, a senhora vai usar essa reserva para a saúde? A senhora já pensou nisso, de como vai pegar as contas da Prefeitura de Cuiabá? Precisamos usar, até porque dinheiro em caixa parado com a crise que estamos é sinal de incompetência, né? É sinal de má gestão. Então, nós precisamos sim utilizar esse dinheiro para investir na saúde dos cuiabanos e digo mais, que Gisela na Prefeitura tem uma linha de atuação diferente do que nos últimos anos tem sido feito para a saúde. A linha é investir na atenção primária da saúde. Nós precisamos investir na prevenção. Humanizar a saúde, candidata? Humanizar, prevenir, para evitarmos essa fila hoje grande que as pessoas não conseguem ser atendidas. Mas o humanizado Emanuel não deu muito certo, pelo menos em alguns pontos. Há muitas críticas. Em vários pontos que não humanizou. O que nós queremos, de novo, nós queremos usar muito da prevenção. A atenção primária da saúde é a maneira de nós resolvermos a médio e longo prazo a saúde de Cuiabá. Nós precisamos ter aí, ampliar as equipes de saúde da família, que hoje Cuiabá é a segunda capital da região centro-oeste com menor cobertura no Brasil, aí com relação à equipe de saúde da família, que tem os agentes comunitários de saúde que vão até a sua casa, que fazem o atendimento, fazem um mapeamento de doenças que você tem, que podem ajudar nessa prevenção para que a sua diabetes, a sua hipertensão não gere um problema mais tarde no futuro. Quando o Porto falou da humanização, que não é, porque não é humanizado, não é pelo menos ao meu ver, eu acho que do Porto também, quando o cidadão chega ali na policlínica, na UPA ou no posto e não tem remédio. Concordo. Não tem Ou médico não tem também. médico. Não tem. Há um problema crônico no município, que não é dessa gestão, inclusive, mas que prefeitos não conseguem atrair médicos para o sistema de saúde. Concordo com vocês, nossa saúde não é humanizada. A saúde é o grande aí, é o segundo pilar do nosso plano de governo. Primeiro, nós colocamos o combate implacável à corrupção, porque exatamente a saúde de Cuiabá hoje sofre com a corrupção. Tivemos 2 secretários aí afastados da Prefeitura de Cuiabá da saúde em razão de superfaturamento, né, em medicamentos, nessa área da saúde. Na área da educação, que é uma área essencial, também tivemos secretário afastado, o que demonstra que nós temos que agir, num primeiro momento, no combate implacável à corrupção, revisando contratos, né, comprando bem,
pagando corretamente para que a gente tenha uma saúde eficiente, que não falta, Nayara, como você diz, um medicamento para quem precisa. O que a senhora faria como empresa cuiabana de saúde? A senhora manteria ela, se eleita for? Podemos manter, mas temos que intensificar a fiscalização na empresa cuiabana. Nós temos aí, dentro da saúde, a possibilidade do conselho, que faz o controle social, que tem a participação tanto da sociedade civil organizada, como do próprio poder público, fiscalizando a empresa cuiabana. Precisa ser feita uma varredura em todos os contratos firmados durante essa gestão. É preciso fazer concurso público na saúde. Nós temos aí hoje, considerando toda a folha de pessoal hoje na prefeitura, que corresponde a 1/3 do orçamento da prefeitura hoje é de pessoal, né, de um orçamento de 3 bilhões e 200 mil, mais de 1 milhão aí é só para a folha de pagamento, e nós precisamos enxugar a máquina. Nós precisamos deixar na saúde pessoas efetivamente que tenham uma capacitação de forma continuada para que o cidadão que está na ponta, que é contribuinte, que paga impostos, não fique aí de pires na mão, dependendo aí às vezes de indicação de vereador, indicação de secretário para ser atendido na saúde. A senhora quer criar uma farmácia popular cuiabana. De onde vai tirar esse dinheiro, esse recurso? Ou o dinheiro a senhora vai tentar aí uma ajuda do governo federal ou do governo do estado? Porque existe a farmácia popular, que Sim. é custeada pelo governo federal, mas a senhora quer criar uma local. De onde vai vir esse dinheiro, candidato? Nós temos vários caminhos para buscar recurso. O primeiro deles, como eu disse aqui, é o combate implacável à corrupção. De um orçamento de 3 bilhões e 200 mil, nós podemos economizar aí pelo menos 10% com o combate à corrupção, que significa 300 milhões por ano a mais no caixa para investir na saúde, para ter vagas de creche. Nós temos como melhorar a forma de arrecadação dos impostos hoje de Cuiabá. Nós temos aí mesmo como fazer... com essa baixa da pandemia? Mesmo com a baixa da academia. Da pandemia, porque nós temos grandes devedores que também estão inadimplentes e que não tiveram queda de arrecadação. Nós temos também que fazer aí com que haja um enxugamento da máquina, que nós possamos aí, de fato, aplicar o recurso naquilo que é prioridade para o cidadão. Em vários planos de governo apresentados até agora, né, plano de governo para essa gestão na prefeitura, nessa campanha, a grande maioria coloca aí a extinção ou o enxugamento de pastas de secretarias. Salvo engano, nós temos 22 hoje, né, e algumas que já estão aí só no papel, digamos assim. A senhora faria uma reforma profunda administrativa em Cuiabá? Teria prioridades em relação a isso? A senhora pretende cortar secretarias ou vai ampliar essa estrutura do município? Efetivamente, nós temos 19 secretarias hoje funcionando no município de Cuiabá. Temos a intenção de corte, de chegar aí talvez a 16 secretarias, mas nós vamos fazer isso de forma responsável, né? Ser prefeita de Cuiabá é uma coisa séria, exige responsabilidade e nós precisamos aí estar lá dentro para conhecer exatamente o que cada uma faz, já que nós temos um portal de transparência falho. Quais seriam umas né? 3 que a senhora cortaria? Isso nós vamos decidir quando estivermos na função de prefeita, exercendo a atribuição que nós vamos tomar essa decisão. Queremos fundir algumas, queremos extinguir, mas mais do que isso, nós queremos respeitar o cidadão e o serviço que está chegando na ponta jamais pode ser aí, na verdade, tirado do cidadão. Nós precisamos sim fazer mais com menos. Nesse segmento, candidata, Cuiabá é uma cidade que ela não representa, que ela não repercute a riqueza que Mato Grosso tem hoje. E, aliás, Mato Grosso, com essa pandemia, ele já é apresentado para o mundo como uma bolha que ficou aí, digamos, numa condição melhor, até para exportação do próprio agro. É uma cidade que, na maioria dos casos, é pobre, tem baixa infraestrutura e existe essa preocupação toda. Nós temos aí uma situação de calamidade que é o VLT. O que a senhora faria para mudar a cara dessa cidade? O que a senhora vai fazer com esse VLT no meio da cidade ainda, que incomoda Cuiabá, que incomoda a Várzea Grande? Realmente, o VLT hoje é uma ferida, né, no coração da cidade e que precisa ser resolvida. E embora a definição do modal de transporte seja uma responsabilidade do governo do estado, eu acredito sim
que, como prefeita de Cuiabá, nós vamos, no primeiro ano de governo, exigir do governo do Estado uma definição e uma definição que seja real para a vida do cidadão. Nós não podemos aqui fazer politicagem e simplesmente ser a favor ou não. Mas vai cobrar, candidata, vai cobrar do governador? Porque sim, a gestão inteira agora ficou um disse-me-disse, uma briga, ninguém falou nada. Veio a pandemia, e aí? E é importante esse posicionamento do gestor de Cuiabá. A senhora é contra ou a favor? Eu sou a favor de um modal de transporte que dê dignidade ao cidadão, porque o transporte que hoje está é péssimo, é precário, não atende à necessidade do cidadão. E o que nós precisamos dizer a verdade para o cidadão? Que o VLT hoje, ele impacta num custo a mais para a Prefeitura Municipal de 55 milhões por ano. Hoje, Cuiabá não tem esse dinheiro em caixa para ter um VLT daqui a um ano. Nós precisamos aí buscar parcerias públicos-privadas para que esse modal seja possível. Caso contrário, terá que mudar, porque hoje 55 milhões por ano não há em caixa para fazer isso. Nós teríamos que cortar recursos da saúde, da educação ou de outra área para poder ter o modal que está sendo colocado como VLT. Agora, eu tenho um compromisso com o cidadão, sim, de nesse primeiro ano exigir aquilo que for melhor para o cuiabano. A senhora vai ter coragem, como prefeita, de encarar esse sistema do transporte coletivo, porque a licitação ficou pronta, não saiu, os ônibus não apareceram, é sempre um dilema, é sempre um peso muito grande em toda a gestão, o sistema de transporte coletivo. Qual seria uma saída da Gisela Simona como prefeita para, digamos assim, dar dignidade ao passageiro que paga caro e tem um transporte bastante questionável? Então, eu vou ter a mesma coragem que tive ao longo dos meus 12 anos na superintendência do PROCON, em que lutei pelo direito de muitas pessoas e, inclusive, fui em 2017 exonerada do meu cargo por lutar pelo transporte coletivo. Hoje, o atual existe aí uma certa perseguição com a senhora, esse setor, candidata? Não sei se existe perseguição. O que eles sabem é que eu vou resolver o problema do transporte de Cuiabá. Falta de dignidade no transporte não dá mais. E vejam aí que nós temos um contrato que precisa ser revisto. Vou dizer aí já uma situação jurídica dentro do contrato de concessão que nós temos aí e que é muito grave para a população de Cuiabá. Porque o atual contrato, embora recente, ele não fez a previsão do novo modal de transporte. E vejam que isso precisa. Qualquer parceria público-privada que nós queremos para poder investir no VLT, no BRT, ou qualquer modal que se escolha, vai querer ter segurança jurídica. E hoje nós não temos. Então, há uma necessidade de rever esse contrato por estar falho. Há uma necessidade, porque o ônibus que você está pagando, ao meu ver, tem uma tarifa cara, que não corresponde com o serviço que está sendo prestado. A frota de ônibus é velha, deveria ser de no máximo 4 anos, e nós temos ônibus rodando de 10 anos. E nós sofremos ainda, muitas vezes, de ser chocado com a cena de um motorista ter que descer do ônibus para carregar um cadeirante para dentro, porque a rampa está enferrujada. E ainda falando do transporte, o que a senhora vai fazer com os motoristas de aplicativo e com os taxistas? De um lado, eles não querem pagar essa taxa de R$150, porque impacta muito no que eles recebem no fim do mês. Os motoristas de aplicativo. Do outro, os taxistas reivindicam igualdade, revisão na taxa do alvará. O que a senhora vai fazer para essas duas classes? Eu sou a favor do transporte alternativo. Acredito que ele veio para o Brasil para fomentar aí a questão da concorrência, o que dentro da esfera do direito do consumidor é muito saudável, né? Nós precisamos aí dar aí a equiparação, sim, aos taxistas, para que nós não tenhamos aí nenhuma injustiça nesse setor. Mas é necessário que a gente tenha, sim, sempre a concorrência, ela é salutar para que você tenha qualidade e baixo custo na prestação de serviço. Nós temos aí já, o nosso tempo já está caminhando, mas eu quero rapidamente, por um minutinho, para a senhora contar para nós aqui, explicar ao telespectador, ao eleitor, qual seria uma proposta, ou que propostas que a senhora tem para desenvolver essa capital? Para que tenha empreendedores, para que tenha emprego, para que tenha uma pujança econômica aqui em Cuiabá. Qual é a sua proposta? Principalmente num cenário pós-pandemia. Sim, é reconhecer a identidade da nossa cidade
como um centro de excelência na prestação de serviço. Nós não somos a capital do agronegócio. Aqui não tem soja, aqui não tem milho, aqui tem prestador de serviço. Mas o dinheiro vem para cá, candidato. Esse dinheiro da soja e do milho vem. Ele vem, mas ele não gera o serviço diretamente. Então, nós precisamos aqui qualificar o nosso pessoal. Tenho conversado com muitos empresários e há uma carência para isso. E hoje o trabalhador, para ele conseguir um lugar melhor de trabalho, um salário melhor, ele precisa estar qualificado. E o poder público precisa arcar com essa qualificação para que nós tenhamos aí boa mão de obra, né, e possamos ampliar essa questão da geração de emprego e renda na área do turismo, na área da agricultura familiar, que são áreas de prestação de serviço que Cuiabá pode, de curto prazo, já investir e já começar a ter geração de emprego e renda. IPTU, tudo, os alvarás, as taxas que tiveram tanto que os empresários e a população como um todo teve dificuldade de pagar por conta da pandemia. O que a senhora vai fazer com esses inadimplentes? Veja, primeiro que é importante dizer que a maior receita de Cuiabá não é de arrecadação de impostos. A maior receita é de transferência de recursos, seja da União, seja de emendas parlamentares, seja do Estado. Que já é um erro, candidata. Exato, por isso que precisamos intensificar a cobrança de impostos, mas precisamos facilitar como pagar para aqueles que sofreram com queda na renda em razão da pandemia. Candidata, a gente chega aí ao final dessa entrevista, mas assim como todos os candidatos, a senhora tem 1 minuto para suas considerações finais. Por favor, fique à vontade, o tempo é seu. Eu quero aqui dizer a você, eleitor, que eu, Gisela Simona, estou aí candidata a prefeita de Cuiabá, a única mulher candidata a prefeita de Cuiabá e, se eleita, serei a primeira mulher na história dos 301 anos da nossa cidade a aí ser gestora da nossa cidade. E para isso eu convido que você convide aí, participe e acompanhe minhas redes sociais, Gisela Simona Oficial, para que você possa conhecer um pouco mais da nossa proposta. Meu número é 90 e eu peço o seu voto como prefeita de Cuiabá. A senhora ainda tem 20 segundos. Acabou? Satisfeita. Satisfeita? Certo. Candidata, muito obrigada pela sua vinda aqui. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Porto, mais uma vez, muito obrigada. Eu agradeço. Boa tarde, Nayara. Boa tarde, candidata Gisela Simona. E boa tarde a todos em casa que nos acompanham. E aqui até também. amanhã. Até amanhã.